Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai iniciar aqui o nosso webinar, tá? Queria primeiro agradecer a presença de todo mundo, os nossos clientes, nossos parceiros, tá? Em especial aqui o Lucas da Simlet, que vai estar junto com a gente nessa, nessa apresentação. E aí, vamos iniciar, tá? Queria me apresentar, sou o Gabriel, faço parte do time de engenharia da Network Security, sou para vendas, engenheiro de soluções, me acostumando ainda com a nova nomenclatura, mas enfim, só para contextualizar aqui um pouco da network, tá? Para quem ainda não nos conhece, acredito que a maioria já conhece, mas somos uma empresa especialista em cibersegurança, tá? Nosso core business é cibersegurança, com 22 anos de experiência, tá? E aí cito aqui algumas marcas onde a gente é referência, top 1 revenda Kaspersky da América Latina e top 5 parceiro estratégico da Fortinet América Latina, tá? Contamos aí com mais de 1.800 clientes ativos, mais de 110 profissionais capacitados, mais de 1 bilhão de anomalias reportadas e entre outras informações. Então, mais do que cibersegurança, entregamos confiança e continuidade operacional, tá? Dentro da nossa missão como empresa, nós queremos proteger o seu negócio com excelência e inovação em cibersegurança, tá? Então, dentro desse contexto, dentro dessa camada de cibersegurança, estamos aqui à disposição para apoiar vocês e ajudá-los aí na proteção do ambiente de vocês, tá? Contem com a gente. E aí, contextualizando um pouco, tá, dessa nossa atuação, a gente basicamente atua dentro dessas quatro linhas, onde a gente identifica, protege, detecta e reage, tá? Então, dentro do nosso portfólio, a gente consegue entregar para vocês todas essas camadas de serviços e soluções. Beleza, pessoal? E aí, aqui uma visão mais macro das camadas, tá? E aí, de ficar à disposição, aqui está alguns dos nossos parceiros, em especial hoje aqui presente com a gente a Simlet, tá? Onde a gente vai falar um pouco mais da plataforma, do conceito de CTEM, daquilo que a gente consegue agregar ao ambiente de vocês, em parceria com o time da Simlet, tá? Queria chamar aqui também para se apresentar o Lucas. O Lucas ele faz parte do time da Simlet e vai estar com a gente aqui nesse webinar para nos auxiliar e tirar as nossas dúvidas. Boa tarde, Gabriel, obrigado aí pela apresentação. Pessoal, bem-vindo aí, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sou arquiteto de soluções aqui da Summit Brasil e hoje a gente gostaria de compartilhar um pouquinho aí do tema referente ao CETEM, né? Para isso eu vou compartilhar um material, a gente vai ter aí uma introdução bem breve, é um assunto de extrema importância. Até para vocês terem uma ideia, há um mês atrás, aí mais ou menos, o SANS Institute, né, fez um webinar, inclusive, referente ao CETEM, né? Para quem não conhece, o SANS Institute aí é uma das organizações aí com as certificações mais reconhecidas do mundo, né? Então, assim, é só para dar uma visão de grandeza, né? Raramente eles tocam em algum assunto específico, mas quando se trata de CETEM, é um assunto que está sendo levado muito a sério. Então, é legal a gente explicar um pouquinho desse contexto e porquê da plataforma, um pouquinho da Cybernit e assim por diante, beleza? Eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal. Beleza. Vamos lá. Falando um pouquinho, então, sobre CETEM. O que é CETEM? O que é importante a gente entender desse tema, né? Basicamente, CETEM, ele fala um pouco sobre o futuro de como a gente vai olhar ou tratar a segurança da informação. Como que nós vamos tomar decisões. Acho que, inclusive, um dos maiores desafios aí é quando a gente para pensar onde que eu vou colocar meu dinheiro, ah, em qual produto que eu vou investir, no que eu preciso investir. Ou então como eu consigo reduzir o meu risco, que é o principal ponto, né? E óbvio que uma coisa casa com a outra. Se eu não tenho dinheiro, eu não consigo resolver todos os problemas que eu tenho. Se eu não resolver todos os problemas que eu tenho, talvez eu não consiga me proteger 100%. Então entra uma questão da gente conseguir ter um norte, saber por onde começar e não sair atirando para qualquer lado. E isso principalmente precisa ter o apoio da conversão, da ideia técnica, né, ou seja, da mensagem que é técnica sobre segurança para o executivo, para ele poder tomar essas decisões de maneira assertiva. E o CETEM ele vem justamente para esse tipo de abordagem e para resolver esses tipos de problemas.
Então, o primeiro ponto é que o CTEM ele não é um produto, tá? Não existe uma solução CTEM, não existe um produto que faça o trabalho de CTEM. Por quê? Ele é composto, na verdade, de diversas tecnologias, diversos departamentos, diversas áreas. Então, a gente pode entender, na verdade, como um programa que ele deve ser abordado na empresa, onde as tecnologias devem se falar, as pessoas devem se falar e os processos devem se falar, né? Que é a famosa pessoas, processos, tecnologia. Como se inicia uma jornada aí? Você tem uma fase, né? Como que é esse ciclo que você tem? Então, basicamente, esses 5 pilares. Primeiro passo, definição de escopo. E por que que isso é importante? Lembra que eu mencionei que nem sempre a gente consegue resolver tudo? Então, preciso fatalmente identificar o que é importante para mim. E isso vai entrar dentro da minha fase de escopo. Uma vez que eu tenho a visão do que é importante para o meu negócio, o que é importante para a minha empresa, o que traz receita, né, e assim por diante, é nessa área que eu vou atuar, tá? É um exemplo bem rápido aqui, né? Se eu tenho uma vulnerabilidade alta no meu core business, então, na verdade, se eu tenho uma vulnerabilidade média no meu core business e eu tenho uma vulnerabilidade alta na minha rede de usuários, será que aquela vulnerabilidade alta ela continua sendo alta mesmo? Ou aquela média que está no meu core business ela passa a ter um peso maior do que o que é puramente uma definição sistêmica, né? Então, por isso que a gente entra numa questão de definição de escopo, o primeiro passo. E o escopo ele também precisa ser organizado. Eu vou dar um exemplo. Vamos considerar um banco, tá? E aí, obviamente, eu não estou falando que o bankline de um banco é a maior parte da receita dele, até porque eu não tenho a base para dizer sobre uma instituição financeira qual área dentro dela é a mais valiosa, né? Mas vamos considerar nesse exemplo que o bankline é justamente o departamento que é responsável por 60, 70% do faturamento do banco. Dentro do bankline, diversas outras estruturas que tem, né? A minha primeira pergunta é o que compõe esse bankline? Quais são os ativos? Quais são as pessoas? Quais são os servidores? Né? As aplicações que compõem esse cara? Porque aí eu já vou ter um escopo bankline e eu vou saber quais ativos que compõem esse cara. Isso já é definir escopo. Assim como eu posso definir outras áreas e dar prioridade nelas. Segundo passo, uma vez que eu descobri, que é na verdade que eu fiz, né, e defini o meu escopo, eu preciso de fato descobrir quais são os problemas, né? Quais são as vulnerabilidades, quais são os misconfigurations, quais são os gaps de segurança que tem dentro desse escopo. A partir daí, eu vou priorizar, né, através de tecnologia de priorização, quais ações que eu vou tomar primeiro, né? Então, pelo menos eu já sei qual o escopo que eu vou priorizar. Agora eu vou ver quais atividades que eu vou priorizar em cima desse escopo, em cima das descobertas que foram feitas. O próximo passo, então, é a validação. Uma vez que eu priorizei, tomei algumas ações específicas, eu preciso fazer o quê? A validação do controle. Por quê? Não esqueçam que por trás desse ambiente tecnológico existem controles. Existem antivírus, existem EDRs, existem tecnologias de gerenciamento de credenciais e por aí vai, né? Que são tecnologias que a gente investe dinheiro, né? E não é barato. Então, validar esses controles. Validar as defesas, validar as exposições que ainda existem nesse ambiente. Por último, mobilizar, tá? Então, de algum resquício que tiver ali, ou alguma ação que precisa ser tomada, às vezes eu preciso mobilizar um time, um grupo de pessoas, fazer alterações sistêmicas e por aí vai. Então, quando eu tenho esse ciclo, e ele deve ser contínuo, porque lembre-se, né, exposição nova vai aparecer, vulnerabilidade nova vai aparecer, misconfiguration vai aparecer. Eu preciso que isso seja cíclico. Só que essa é a maneira mais fácil para identificar o risco operacional do negócio. É aqui que a gente converte. É diferente de eu falar um SQL Server está com uma vulnerabilidade alta, para eu olhar e falar, no caso do Bankline, no exemplo que eu dei, que representa 60%, 70% do faturamento de um banco, é dizer que o Bankline tem o risco de ser infectado, impactado, enfim, invadido, de risco alto, risco médio. Né? O executivo ele vai chegar bem melhor. Beleza? Como mencionado, você tem não é um produto ou um programa. Então, existem tecnologias que vão compor e vão apoiar vocês a seguirem o ciclo que você tem. Né? Então, para eu poder seguir nessa estratégia, aderir ao programa, eu preciso ter diversas tecnologias, não é uma tecnologia única. Né? Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto para conseguir ter uma abordagem cíclica como essa. E até lembrando, né, aproveitando para vocês verem como lembrando, né, que o programa ele foi criado através do Gartner. Quando a gente separa esses itens, eu gostaria de destacar especificamente a parte de validação. Né? A gente falou de validação de controle, que é um dos itens aí que também é importante na hora que você tem. Embora eu tenha os outros passos,
A gente vai focar especificamente agora em validação, falando da plataforma da Cymit de validação de exposição. Beleza? E aí, só um ponto importante. Reparem que até o Gartner ele aponta hoje a validação de exposição como uma função essencial de um Security Operation Center. Né? Ou seja, se você tem um Security Operation Center, ou se você contrata o Security Operation Center, é legal que esse SOC esteja alinhado com o conceito de CTEM e com exposição de validação. Então, lembrando, vamos falar de uma tecnologia específica agora e vamos focar em validação, tá? Depois eu vou expandir para vocês e mostrar como que a Symantec, ela atende a validação, mas ela também te ajuda a integrar com os demais pontos de mobilização, escopo, descoberta e priorização. E aí vem um catch, tá? Um tip, na verdade. Quando vocês olharem para uma tecnologia de proteção hoje, olhem para uma tecnologia que vai se encaixar aqui, beleza? Então, é uma tecnologia de validação de exposição? Ela tem que estar alinhada com o CTEM. É uma tecnologia de descoberta? Ela tem que estar alinhada com o CTEM. Uma ferramenta, por exemplo, de gestão de vulnerabilidade, ela poderia estar na fase de descoberta. Ela também poderia estar integrada e alinhada com o conceito que você tem. Tá? Então, essa é a dica principal aqui que eu daria para todos. Beleza? Eu vou mostrar aqui agora brevemente a console inicial da Symantec. São algumas imagens, mas logo a gente já vai direto para a plataforma, para vocês entenderem o que a gente fala de validar e melhorar a postura. Tá? Então vamos lá, plataforma Exposure Validation, né? Ou seja, aquele foco naquele primeiro quadradinho da Summit. O que nós vemos aqui? É uma plataforma que ela é totalmente SaaS e ela está atrelada ao conceito de Q-Chain, né? Então ela faz essa validação de exposição, inclusive respeitando desde a fase de reconhecimento até ações objetivas, né? E aí lembre-se que a gente falou que a validação de controle ela está muito e de exposição ela está muito mais atrelada ao investimento de produtos até que você faz, tecnologias, etc. Se vocês observarem, cada bolinha dessas aí é uma capacidade de validação, né? Então nós temos aí a validação de EDR, validação de um DLP, de um Kubernetes Runtime, de um Web Application Firewall, né? Então a gente coloca dinheiro nesses caras, investe tempo, mas a gente nunca sabe responder se eles estão de fato fazendo ou não o que eles deveriam fazer. Beleza? Então, olhando aí na console, vocês já podem observar que eu consigo dizer qual que é a minha capacidade de prevenir algo e qual a minha capacidade de detectar algo, né? Então, ó, qual que é a minha taxa de prevenção? Qual a capacidade do meu EDR de prevenir de ataques? Qual a capacidade dele detectar, ou do meu SIEM, ou do meu SOC, enxergar o que está acontecendo? E como que a gente chega nesses números? Justamente através da simulação de ataque, tá? A gente vai entrar mais detalhes, porque eu vou abrir a console para vocês verem, é claro. Mas só um exemplo, o que acontece se eu quiser ver aqui dentro de endpoint? Bom, então quer dizer que eu tenho uma média probabilidade aqui de prevenção, tá no score de 34. Basicamente, a gente está falando que se eu investir, sei lá, 5 milhões de dinheiros no meu EDR, eu não estou usando quase nada dele. Estou quase metade desse investimento parado na mesa. Então, eu preciso mudar esse cenário, preciso resolver isso. Então, o que nós fizemos, né? Fizemos a validação, simulamos comportamentos de ransomware, Trojan, que supostamente o EDR nasceu para bloquear, impedir, né, essa propagação, essa infecção, e ele nos traz um resultado. O que a Cybernet vai nos trazer quando eu entrar aqui na parte de EDR? Ele vai me trazer os insights, tá? Então, qual a taxa de o que foi prevenido das minhas simulações versus o que não foi prevenido, o que foi detectado e o que não foi detectado. Lembram, pessoal, detecção e prevenção são coisas diferentes. Eu posso prevenir algo e talvez o meu SOC não tenha visto isso. Às vezes um ataque ele vai depender de 5, 6 passos. Às vezes eu bloqueei ele de fato de chegar na ação objetiva dele. Mas às vezes teve 5, 6 passos anteriores que eles não foram detectados. E a gente poderia ter matado ele logo no início, ao invés de esperar o impacto, né, no final das contas. Tá? Então aqui a gente já tem, olhando aí para o cenário de endpoint, o que ocorreu. Mas legal, não é só isso. Se eu quiser saber o que não foi prevenido e eu selecionar aqui, o que ele vai me trazer? A lista de todas as execuções que não foram capazes de serem protegidas pelo EDR. Tá? Então, tudo isso foram execuções maliciosas, artefatos maliciosos e comportamentos maliciosos do qual o CDR ignorou. Literalmente, ele não identificou como bloqueio. Só que aí não para só por aí. A Symantec, ela não te traz só o problema. Né? A validação de exposição não se trata só de mostrar a exposição, mas também de fechar ela. E aí, nesse quesito se eu quiser saber o que eu preciso fazer com esse cara aqui, legal, eu tenho aqui, ele foi não prevented. Mas o que eu posso fazer?
E aí, essa ferramenta ela vai te trazer diversas ações que podem ser tomadas no seu ambiente para aquele cenário específico. Como, por exemplo, qual regra que eu poderia criar no meu EDR para bloquear aquela execução, aquele comportamento? Qual regra eu poderia criar para o meu CIEM para passar a detectar aquele comportamento malicioso? E até mesmo remediação automática, né? Então, se eu quiser remediar ou automatizar a inserção de um IOC na minha ferramenta de EDR, eu posso, desde a console da própria Simon, simplesmente clicar no botão Mitigate e ele vai pegar esse IOC e mandar para a sua console de proteção sem necessidade de passar por times adicionais, etc. No final das contas, o que a gente está fazendo? Reduzindo o MTDR, né, que a gente chama Mean Time to Remediate, e até mesmo quando a gente fala do CIEM, é o Mean Time to Detect. Quanto mais eu potencializo o meu CIEM de detectar atividades maliciosas, mais rápido eu detecto. E, de novo, quanto mais rápido eu detecto, mais rápido eu também respondo. Beleza? Vamos lá. Legal, eu vou passar. Legal, só mais um item, tá, pessoal? Voltando para a telinha do CTEM. A gente falou de validate, né? Como que fica agora mobilize, scope, discover, prioritize? O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o seguinte: quando a gente começa a expandir esse cenário para mobilização, escopo, descoberta e priorização, eu preciso, de novo, como a gente mencionou, uma tecnologia que ela se conecte com as demais outras tecnologias, seja com uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade, seja com uma ferramenta de GRC que vai te apoiar na definição de escopo, ou ferramenta de threat intelligence e por aí vai. Então, todos precisam trabalhar em conjunto. A Simonet, ela possui essa capacidade. E por que que a gente tem que fazer isso? Vou dar um exemplo. Um scan de vulnerabilidade. Hoje a gente praticamente só olha a vulnerabilidade. A gente tem aqui diversos tipos de CVE. O trabalho hoje em dia, basicamente, é cuidar de CVE crítico e high. Hoje é basicamente isso que a gente faz. Porque a gente não tem tempo e nem recurso para cuidar das mediums e lows. Então, aqui a gente já está deixando passar muita coisa. Isso só olhando para o scan de vulnerabilidade. Certo? Mas olha só, e se a gente olhar que não é só aí, né? O buraco é mais embaixo, né? Essa é só a ponta do iceberg. Eu tenho a parte de Attack Surface Management, eu vou ter misconfigurations ou práticas que não foram bem recomendadas no momento de uma implementação de uma infraestrutura, né? Por exemplo, deixar logon, logoff script habilitado, deixar default credentials habilitado, isso não é necessariamente uma vulnerabilidade. Então, é um monte de ponto que a gente está perdendo, né? E a gente está lá preocupado com a vulnerabilidade crítica e high. É isso que a gente mais olha. Então, olha a quantidade de problemas que eu tenho. E isso vai voltar de novo no escopo do CTEM, para vocês entenderem como tudo isso se conecta. Lembrando que, além disso, né, quando eu olho para esse cenário, às vezes eu não estou falando só de uma máquina, eu estou falando de uma máquina específica. Às vezes eu tenho um host com todos esses problemas. A gente está falando de ambiente de 2.000, 3.000 máquinas, 5.000 máquinas, ou até 1.000 servidores, 2.000 servidores, etc. Né? Então, isso é um host com um monte de problema. Fora que eu preciso olhar também os threat actors que estão olhando para a minha organização, quais são a maior quantidade de TTPs que podem ser executados, não que podem, na verdade, que são mais suscetíveis a serem executados na minha organização, de acordo com os threat actors que eu estou vendo, ou meu time de threat intelligence, e eu tenho que me preocupar também com o valor do ativo. Qual que é o valor desse MySQL Server? O que ele representa? Agora eu vou deixar isso um pouquinho pior, né? A gente está falando de um server só. Vamos parar para pensar que esse server ele pode fazer parte de um contexto maior. Ele pode fazer parte de um ecossistema ou de uma área de negócio específica. Como, por exemplo, né? O primeiro ponto, né? Na verdade, eu dar o risco para o MySQL. Eu preciso entender qual risco específico ele vai ter. Porque se eu ficar falando só de vulnerabilidade, né, vulnerabilidade crítica e high, eu não vou ter a informação real do risco. Quando eu passo a ter a visibilidade de todo esse total de informação, aí eu passo a ter a visão real do risco do MySQL. Esse é um ponto extremamente importante. Tá? Não adianta eu olhar para o MySQL e entender que ele tem uma vulnerabilidade crítica, uma média, e falar, olha, eu sei o risco desse MySQL. Eu preciso entender tudo isso que a gente falou, que é o Threat Actors, TTPs, Asset Value, Attack Surface, Scan de vulnerabilidade, isso vai me trazer o risco desse cara. Agora, lembrando, esse é um servidor só, mas ele pode fazer parte de algo maior. Então, eu tenho mais MySQL Server nesse cenário. Eu também tenho o IS Server, também tenho o Backup Server. Enfim, eu tenho diversos servers que eles podem ser, na verdade, o meu bankline, que é o que a gente falou no início.
E aí, quando eu vou falar com o executivo, olha tudo aquilo que a gente falou no passado. Não é aquilo que a gente precisa mostrar para o board, né? Não é aquilo que a gente precisa mostrar. Na verdade, o risco do negócio, que é uma grande falha que a segurança da informação teve durante muito tempo e você trouxe para resolver esse tipo de problema. Qual que é o risco de fato do bankline? Porque agora eu sei o que compõe esse cara. Beleza? E aí, para finalizar aqui as imagens e a gente ir direto para a console, eu vou trazer aqui alguns pontos. Como que a Simulate trata esse tipo de situação? Como que a Simulate trata esse tipo de informação? Olhando para a console de Simulate novamente, expandindo o cenário de validação para contextos adicionais que vão trabalhar em conjunto com o conceito de CTN, eu tenho, por exemplo, essa dashboard inicial, que ele mostra já esses containers que a gente pode, inclusive, entender esses containers como bankline. Então, esse container, por exemplo, esse Gab Server ou Darren Core Servers, que seja, poderia ser justamente o bankline. E ele está te trazendo o risco do bankline. E óbvio que aí dentro ele tem o risco individual de cada ativo que corresponde ao Core Servers ou ao bankline, né? E essas informações, aí que está o mais legal, não foram trazidas somente por avaliações da Simulate. Você tem uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade, a gente vai consumir isso, tá? Porque lembrem que o problema ele vem de vários lugares. Eu tenho informações que podem vir de diversos data sources. Por que não correlacionar todos num local só? Né? Então aqui eu tenho informação do risco de fato, porque eu consigo coletar essas informações. E o mais legal é que, além de eu ter informação do risco, se eu precisar saber o que precisa ser feito nesse core server, a ideia é que o executivo ele só veja essa telinha e olhe lá, tá? Então ele vai olhar a tela do core server e falar, pô, risco 88. Eu quero reduzir isso. A ideia é ele pedir para o time dele fazer essa redução. E o time tem um guia de remediação para isso. Então, quando o time vai operacionalizar essas correções que foram trazidas por diversos data sources, não só pela própria assignment, é entrar e navegar num plano de remediação correspondente ao bankline. Então, essa lista que vocês estão vendo aí de testes são as testes que precisam ser realizadas naquele ambiente para a redução de risco. Quando eu seleciono uma task dessa de execução, primeiro ponto eu já tenho a visibilidade daquele risco em questão, tá? E aí eu faço junção aí, por exemplo, de qual que era o score original dessa brecha, qual que é a taxa de prevenção, qual que é a taxa de detecção, se tem alguma ameaça, a PT que está olhando para esse tipo de ameaça no meu setor de indústria, qual a criticidade do ativo, né? Então, o risco que ele é, de fato, contextual. Eu não estou pegando, né? A gente não está tirando visibilidade de risco do nada, beleza? A partir daí, então, eu posso, por exemplo, atribuir essa ação para alguém. Lembrem, quando a gente falou de mobilização, aqui a gente está falando de mobilização. Então, conforme eu estou falando aqui, vocês reparam que a gente passou por Discover, passamos por Scope, passamos por Discover, porque eu estou relacionando dados que vêm de outras tecnologias também. Estou falando de priorização de vulnerabilidades, de brechas, né, na verdade, e também estou falando de mobilização. Né? Inclusive, eu tenho a possibilidade de testar alguns desses cenários, que é justamente a fase de validação na inflação. Beleza? Hoje nós fazemos a integração com diversas soluções, né? Aqui são só alguns exemplos. E agora acho que a gente pode entrar um pouquinho na console e explorar um pouco a capacidade deles, Queria, beleza? queria só comentar um pouco, Lucas, volta ali na outra tela, por gentileza. Você comentou um slide bem legal que dá a visibilidade da gente entender quando você fala ali do SQL, quando você fala na tela das integrações, quando você fala dos ativos que você tem ali dentro do seu ambiente, a gente vê que aqui a gente está falando de um cenário de um banco, mas são ativos que a gente tem dentro dos nossos ambientes. Então, se você tem um sistema que roda aí dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, tem o SQL que roda em cima um AD para gerenciar ali suas credenciais, suas políticas. A Simulate consegue te ajudar e também validando, coloca lá naquela última tela de integrações das soluções, com todos os ativos que você possa ter aí dentro do seu ambiente das soluções de segurança nesse cenário de validação. Então, aqui a gente tem uma gama de fabricantes, tá? Com qual a Simulate se integra e a gente consegue te apoiar fazendo a validação de configuração de toda essa galera. Quando a gente fala de um cenário ali de EDR, qual que é a garantia que a gente tem ali que o teu EDR não tá com alguma regra de bloqueio, de liberação, desculpa, que não deveria? A gente já pegou casos aí, a gente vê muito na internet, de clientes que liberam ali dentro do ambiente de Linux, por exemplo, a pasta C$, tá?
E aí, dentro de um cenário de Summit, a gente conseguiria talvez enxergar uma brecha dessa, né? Então, só para contextualizar, dentro do nosso cenário, a gente consegue te apoiar com essas validações também em cima desses fabricantes, beleza? Aí, obrigado, Gabriel. Eu vou seguir aqui até para console para dar esses itens, mas de fato é importante, né? Quando a gente olha para o ecossistema de integração, a gente está falando de unificar forças, né? E a ideia é justamente essa, né? Cada solução tem o seu papel, tem a sua ideia principal, né? Tem o seu objetivo, e se a gente consegue centralizar isso tudo num lugar só, né? E com foco em reduzir o risco de fato, então não olhar para o produto, né? Mas olhar para o fato para a solução que precisa ser feito aonde tem o risco real, né? E o peso do negócio. Aí sim a gente está começando a tratar o que realmente importa. É lógico, né? Só um exemplo até, Gabriel. É ruim ter um Rensor numa máquina, a gente concorda com isso, né? Mas é muito pior você ter 50% de um parque de negócio que está gerando dinheiro ali travado com Rensor também, né? Então, Com certeza. beleza. Todos conseguem ver minha tela aí? Tá ok, né, Gabriel? Você aqui. Ok, vamos lá. Bom, pessoal, então essa aqui é a console assignment, né? E como bem apontado, né? A solução, ponto importante, né? Uma solução totalmente SaaS, então sem necessidade de instalar appliance físico ou virtual para nenhum requisito, né? Nem mesmo para detecção, para integração com os produtos, não é necessário esse tipo de integração. É uma solução, novamente, como a gente comentou, né, alinhada com o Sage Chain, então a gente consegue simular e validar controles desde a fase de reconhecimento, né, que a gente trabalha aqui com external scan, até validação dos próximos itens, como acesso inicial, execução comando e controle, network propagation, ações objetivas. Quando a gente fala acesso inicial, a gente está falando muito aqui do foco de perímetro, né? Então, por exemplo, um proxy que eu fiz um investimento, um e-mail gateway que eu fiz um investimento, um web application firewall, passando para dentro da rede, né? Uma vez que eu estou dentro do parque, eu preciso garantir que a máquina que foi comprometida, que na verdade que ela não seja comprometida, né? E para isso, às vezes, eu preciso fazer um escalonamento de privilégio, preciso fazer um roubo de credencial. E quem pede isso é, na maioria dos casos, aí, um EDR, um antivírus, né? Enfim, porque a gente consegue identificar esses comportamentos, esses TTPs no meio do caminho. Então, eu passo a validar esse passo. Se essa máquina for comprometida, ou se ela for comprometida nesse passo, aí eu tenho que me preocupar, na verdade, com a probabilidade dela se propagar, né? Então, eu também tenho que validar a probabilidade de um ataque sair de como eu falei há pouco tempo, né? De um host infectado lá com ransomware é ruim, mas sem é bem pior. Então tem que validar a taxa de propagação. E eu também, por exemplo, eu gostaria de validar às vezes as ações do objetivo. Então, se eu tenho um dado sensível no meu parque, né, o atacante às vezes ele quer fazer multi-phase extortion, né? Então eu quero encriptar o dado e tentar exfiltrar esse dado ao mesmo tempo, né? Então ele vai tentar exfiltrar para poder tentar extorquir, né, futuramente. No final das contas, eu vou ter aqui uma maneira também de validar exfiltração ou vazamento de dados, né? E, obviamente, a validação também de detecção. O mais legal primeiro ponto, ao fazer isso, eu vou, a partir do momento que eu passo a resolver esses problemas e reduzir esse risco, automaticamente eu estou usando melhor os meus investimentos, né? O retorno do investimento ele é muito maior. Tanto que muitas vezes eu penso que eu preciso fazer novos investimentos e acabo gastando dinheiro desnecessário, sendo que eu poderia simplesmente melhorar o que eu já tenho, né? Então, eu melhoro o que eu já tenho, deixo de gastar desnecessariamente, talvez com produtos ou processos no futuro que eu não precisava. E olha só que massa, né? Se a gente olhar nesse cenário, eu quero saber qual a minha probabilidade de prevenir ou detectar ransomware, por exemplo, né? Então, eu consigo simplesmente filtrar aqui, ó, e eu vou ter essa visão com foco em ransomware, né? Porque a plataforma ela está muito focada com o use case, com a sua necessidade, com o que mais te preocupa. Eu coloquei Renzo porque, obviamente, hoje é uma das minhas preocupações de quase todo mundo, mas talvez a minha preocupação não é com Renzo, talvez a minha preocupação é com uma técnica ou tática específica, né? Como, pela elevação de privilégio, por exemplo, né? Ou às vezes é com técnica de movimentação lateral, né? Qual a minha capacidade de prevenir
movimentação lateral? Qual a minha capacidade de detectar, né? Qual a probabilidade do meu SOC detectar uma movimentação lateral no meu parque? Ou então, na verdade, minha preocupação maior são com APTs específicos. Então, lembrando, né? Às vezes eu estou lá numa instituição financeira, o meu time de Threat Intelligence já me disse aí que tem uma nova ameaça. Vou dar um exemplo, óbvio que a ameaça já existe, né? Pela Fin7 aqui, está de olho no nosso setor, tem indícios, né? Foi encontrado indícios na Darknet, por exemplo, que eles podem chegar na gente aqui a qualquer momento. Pô, qual que é a minha probabilidade de prevenir, detectar um ator como o Fin7? Entendem? Então aqui a gente já tem uma resposta bem legal. E de novo, como vocês viram nas imagens anteriores, eu vou mostrar aqui para vocês novamente, não se trata só de eu ver o problema, né? Mas eu também preciso saber o que eu vou fazer para me proteger contra o Fin7. A ideia mesmo, se eu estou preocupado com o Fin7, eu quero que quando eu coloque o Fin7 aqui, ele dê zero em tudo, né? Eu não quero dar, como a gente fala, deixar pontas soltas, né? Então, aí vem um ponto. Eu estou mostrando um pouco da dinâmica da plataforma, como que nós fazemos esses acessos, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, na guia de validação. Na validação, eu já tenho diversos grupos, né, de diversos templates de testes que eu posso fazer dentro do meu ambiente. Esses templates eles podem ser separados aqui por controles específicos que eu quero testar. Eu quero validar meu EDR, quero validar meu proxy, ou quero validar o meu API, por exemplo. Podem ser templates aí, às vezes, separados do ponto de vista de indústria, né? Quais são os testes recomendados pela Symantec para a indústria aqui de transporte, para a indústria de energia, healthcare, educação, telecomunicação, ou então para ameaças específicas, né? Então, pô, eu quero ver itens específicos para ransomware, né? Ou então, que tal se eu testar aqui um reverse shell, por exemplo? Então, tem diversos cenários que eu posso validar e a Symantec ela já dispõe de diversas recomendações para isso. Mas, caso eu não queira, né, ou caso eu não queira utilizar esses templates, eu também posso trabalhar no que a gente chama de dentro da guia, né, das simulações como um todo. Aqui no Attack Simulation eu vou ter uma grande quantidade de cenários que eu posso executar no meu parque, ok? Ao invés de utilizar os templates, eu posso criar os meus próprios templates. Ou então iniciar assessments da forma que eu quiser, com os cenários que me interessam. Então, por exemplo, eu quero testar o meu EDR. Eu seleciono, no primeiro passo, do lado esquerdo eu tenho os filtros, do lado direito eu tenho os cenários de execução. Então, o meu interesse agora, por exemplo, é testar qual a capacidade do meu EDR que estão instalados em ambiente Windows, né, de detectarem, por exemplo, tudo relacionado a ransomware. Então, uma lista de cenários que vão simular comportamentos de ransomware dentro do meu parque. Então, eu tenho aqui ó, desde a sequência de uma sequência de malware pré-compilada, ele vai executar algumas ações, vai criar um processo sem um main thread, vai escrever os parâmetros maliciosos no processo, vai criar um main thread para o malicious process, vai utilizar uma chave para fazer criptografia do arquivo e vai criptar. Então, estou simulando o comportamento de risco. Isso é um cenário só. Dentro de, aqui nesse exemplo aqui, a gente filtrou para 5.000. Tá? Então, eu vou testar esses cenários para responder de fato se aquele investimento que você fez no teu EDR, ele está, de fato, bloqueando contra todos esses caras. Ah, mas não é esse o tipo do teste que eu quero fazer. Vamos supor que eu quero validar TTPs em geral, eu quero validar técnicas táticas específicas. Eu também posso vir aqui, por exemplo, eu quero validar o meu EDR contra, contra técnicas de elevação de privilégio. Então, vou ter do lado direito técnicas de elevação de privilégio, porque é isso que me importa, né? E aí, a partir daqui, o que eu posso fazer, né? Eu simplesmente seleciono os itens que eu quero testar e ou eu crio um assessment já para iniciar o start, ou eu posso criar um template que vai ficar salvo, obviamente, na grid de templates. Beleza? Legal. Qual que é o ponto? No final desse assessment, ele vai me gerar um relatório. Lembrando, esse assessment, pessoal, ele pode ser executado on demand ou ele pode ser agendado. Eu vou dar um exemplo do porquê que o agendamento seria legal. Lembra que a gente falou do Fin7? Antes de eu mostrar o resultado, né? Se eu estou preocupado com o Fin7, eu não vou testar ele uma vez só. Por quê? O comportamento do Fin7 ele pode ser alterado, né? Às vezes, o time de inteligência identifica que houve uma alteração no comportamento, eles passaram a utilizar IOCs diferentes, URLs diferentes, então eu preciso atualizar essa base e retestar sempre o comportamento do Fin7.
Então, eu posso deixar agendado para que essas simulações ocorram de forma diária. Porque se um dia, né, eu faço um assessment, meu score ele está baixíssimo, mas aí amanhã tem uma alteração, do nada esse score ele pode alterar de 0 para 30. E aí eu vou ter que tomar uma ação de novo. Então é legal estar. Você cria como se fosse um processo de monitoramento contra o FinSeven dentro do teu ambiente. É um exemplo, tá? Assim como você pode fazer para o Rensor, assim como você pode fazer para cenários de elevação de privilégio, para um grupo de APT específico, etc. Legal. Quando o assessment ele é finalizado, ele vem para guia assessment, né? E aqui eu posso trabalhar, e aí aproveitando, tá, pessoal, não sei se vocês podem reparar aqui, mas eu também tenho assessment referente a cloud, tá? Eu posso validar TTPs, técnicas e táticas em ambiente cloud. Eu tenho técnicas de elevação de privilégio que podem acontecer em AWS. Eu tenho técnica de movimentação lateral que pode acontecer no Azure. Então, logo, eu também tenho que permitir testar esses tipos de simulações em ambiente nuvem e a Simonite prover esse tipo de capacidade para vocês. Tá? Ou até mesmo em Kubernetes, né? Então, falando um pouquinho de container, etc. Isso a gente falando um pouquinho de casos um pouco mais avançados. Mas vamos pegar o caso do ED novamente, né? Então, eu fiz teste. Na verdade, vamos pegar aqui alguns CTPs, né? Técnicas e táticas. E quando ele é finalizado, ele vem parar nessa lista. O que eu preciso fazer agora? Olhar esse relatório, né? Identificar aqui o score, ver que ele finalizou e observar o resultado de todos aqueles cenários que a gente selecionou, né? Então, vamos recapitular. Seleciono os meus filtros, ele vai me gerar os cenários, eu dou um start, ele vai testar todas aquelas listas no ambiente. E ele vai te trazer qual que é a taxa de prevenção e qual a taxa de detecção, né? Como eu mencionei, detecção é diferente de prevenção. A ideia principal é eu reduzir o risco. Se eu estou preocupado com um TTPs específico e está me dando esse risco, eu tenho um risco alto. Eu tenho um monte de item aqui que não está prevento. Eu preciso reduzir isso. O que eu posso fazer? Eu vou navegar, obviamente, no Not Prevented. Então, aqui eu tenho aqui, por exemplo, os itens que foram como Not Prevented e eu preciso saber como que eu vou atuar nesses caras. Certo? Eu simplesmente seleciono a opção aqui, Morinho. Eu vou ter aqui as guias de mitigação, como, por exemplo, regra GDR. E regra que eu poderia aplicar no meu EDR para transformar esse item de Not Prevented para Prevented, ou seja, de transformar uma exposição para um bloqueio, né? Para um fechamento de gap. E aqui eu posso, inclusive, converter essa regra. Eu quero essa regra específica aqui para o Palo Alto XDR, quero para o CrowdStrike. Eu consigo converter essas regras aqui e utilizar dentro do meu ambiente EDR. Bem como, voltando para o Insights, vamos supor que eu consegui, então, reduzir drasticamente aqui os meus preventers. Agora eu quero olhar também para a capacidade do meu SOC de identificar esses tipos de ataque. Né? Então, eu também posso trabalhar em cima das regras do próprio ambiente meu para o meu CIEM. Que regras que eu posso colocar ali no meu Splunk, por exemplo, no meu Elastic. Tá? Então, eu posso converter essas Sigma Rules para aplicar no meu ambiente de CIEM para passar a detectar o que eu não detectava. Então, com o Simon é assim, pessoal, você passa a proteger o que você não protegia antes, você passa a detectar o que você não detectava. E lembrando que é um ambiente que ele é atualizado diariamente. É um ambiente atualizado, o tempo todo ele está centralizado. Inclusive, um exemplo, né? A gente tem até o que a gente chama aqui de thread feed, que é bem legal. Quando a gente pega o thread feed, a gente passa a ter ameaças que são atualizadas frequentemente. Você pode buscar ameaças específicas. Eu posso selecionar essas ameaças. A gente pode usar essa base de thread intelligence para validar a capacidade dos seus produtos ou de tecnologias de identificar ou bloquear esses IOC. Beleza? Posso, inclusive, deixar o que a gente chama aqui de auto-run, né? Se eu deixo habilitado o auto-run, toda vez que chega uma ameaça nova, eu já testo no teu ambiente. É possível. Ou seja, toda vez que testou, você viu que deu um alerta vermelho, toma uma ação. Inclusive, é possível até consumir essas APIs, esses IOCs, para efetuar o bloqueio automático em muitos controles. Beleza? Antes de seguir aqui, Gabriel, algum comentário? Pessoal, estou falando bastante aqui. Pô, bem legal. A gente consegue visibilidade aí de coisas que a gente de fato não tem. É o que teríamos que. O cenário que a gente não quer, né? Que esperar acontecer uma ameaça para saber se está de fato ali protegendo ou não. E aí isso e a gente acaba antecipando isso
e fazendo com que a gente trabalhe de forma proativa, né? Alimentando, como você comentou, os nossos sistemas de EDR, XDR, de SIEM, regras de firewall, também a gente consegue fazer toda a parte de validação ali da camada de rede também. Como você comentou, a parte de cloud, tá? A gente tem um cenário hoje bem legal de migração, tá? Muita gente migrando ali para um ambiente em cloud, e aí é interessante a gente também ter visibilidade desses ambientes, assim como a parte ali de Kubernetes. Então, bem legal, eu acho que é bem relevante aí a gente ter esse momento, tá? Bem rico. E reforçando com o pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, está aqui à disposição para apoiar vocês e responder aí na medida do que for surgindo aí de dúvida. Obrigado, Gabriel. E aí, aqui estava até pensando, né, sobre um ponto super relevante também, quando a gente não tem pronto o que eu quero testar agora. Né? O que que isso quer dizer? Eu, sei lá, eu descubro uma brecha, né? A gente sabe que empresas por si só, elas conseguem também ser autônomas o suficiente para descobrir vulnerabilidades, para criar seus próprios exploits, ou até mesmo por tentar explorar outras capacidades, né? E uma coisa que é legal é que a gente consegue trabalhar com customização desses cenários. O que eu quero dizer com isso? Óbvio que eu já tenho uma grande quantidade de cenários aqui dentro da Cymut, já tenho uma grande quantidade de simulação de ataque. Mas, se eu tenho a capacidade de customizar, eu vou ter a granularidade total e liberdade total para eu criar o que eu quiser aqui dentro. Um exemplo. Eu posso criar, por exemplo, recursos customizados. Isso é, se você quer criar um payload, uma execução relacionada, por exemplo, sei lá, qualquer payload específico, você tem a capacidade de escrever na plataforma, em Bash, PowerShell, Python 3.7, 3.10, FHFMD. Você tem essa liberdade de montar os recursos que você quiser para testar os seus controles no que você escreveu. E eu também posso, obviamente, criar o que a gente chama os cenários, né, essas simulações. Lembra que a gente viu do cenário do Renzo, que executa uma ação, depois executa uma ação secundária, uma terceira? Por que a Assignment não daria essa possibilidade para vocês? É óbvio que a gente vai dar essa possibilidade, tá? Então, hoje vocês têm essa capacidade de criar o cenário, não só o recurso, mas o cenário, né? E eu posso interligar essas execuções, né? Que seja como, por exemplo, eu vou rodar aqui um PSExec. Esse PSExec eu vou executar um comando remoto, por exemplo, que vai tentar encriptar um arquivo, tá? Um cenário só um exemplo, tá, pessoal? Então, eu faço essa conexão, que ele vai tentar encriptar um arquivo específico. Aqui. E depois de encriptar esse arquivo, eu vou tentar aqui, por exemplo, exfiltrar esse cara. Utilizando, sei lá, o ChatGPT API. Né? Então, pô, eu criei um cenário específico para validar o ambiente. Isso é um cenário customizado. Lembrando que o recurso que eu criei, ele também poderia ser utilizado aqui. Lembra quando eu falei que a gente vai lá em recurso, eu posso escrever em Python, PowerShell, etc. Ele vira um recurso aqui dentro. Tá? Então, é uma granularidade assim, gigantesca que vocês possuem na mão. Né? É uma ferramenta capaz de... Pô, vamos lá, pessoal. Se hoje eu tenho a capacidade de executar algo em PowerShell, para ambiente Windows, basicamente, a gente faz tudo. Né? É difícil achar alguma coisa que a gente não faz em ambiente Windows aí sem PowerShell. Aí, falando de Python, então, cara, praticamente a gente faz o que a gente quiser aqui, né? Vocês têm um canhão na mão. Beleza? É, Vamos lá. Pontos importantes aqui, né? Quando a gente olha para dashboard, né, que são informações também legais, eu posso ter uma visibilidade do ataque heatmap, né, para o ambiente MITRE, então isso pode ser super importante aí, para o ambiente. Eu tenho a capacidade de gerenciar e customizar relatórios também, beleza? Então, obviamente que eu tenho templates de relatório. Deixa eu mudar aqui, porque deixar tudo cinza fica ruim, né? Então, nas execuções que são feitas dentro do ambiente, né, a gente vai populando o heatmap. O que é verde é porque tá legal, o que é vermelho é porque precisa de um pouco mais de atenção, né? Essa visibilidade, inclusive, ela pode ser
tanto do ponto de vista de prevenção quanto de detecção, tá? O quanto você foi capaz de detectar, o quanto você não foi capaz de detectar no ambiente, beleza? Isso dá uma visibilidade dos dois lados. E eu também tenho a capacidade de gerar e visualizar relatórios customizados, né? Cenário detection, ou seja, ver qual que é a probabilidade de detectar algo ou prevenir algo, qual que é o detection trend, né? Se o meu score está subindo, se o meu score está descendo, se eu estou melhorando, se eu não estou melhorando. A guia aqui interina, por exemplo, de integração, vou mostrar aqui uma lista para vocês. Como o Gabriel mencionou, que é super importante, né? A gente fala de integração, a gente tem uma lista gigantesca, beleza? Para integrar. E aqui a gente tem também o apoio do que a gente chama de Copilot AI. Tá? Então, hoje, se eu precisar, por exemplo, de um apoio para falar com a base de inteligência ou com knowledge base, né, para tirar alguma dúvida da ferramenta, eu posso interagir aqui com o knowledge base. Eu posso utilizar aqui um insight summary para entender o que está rolando, né? Sei lá, qual o meu overall security posture? O IA ele vai te trazer um resumo da onde que você precisa olhar mais, aonde você precisa investir mais. Você pode, inclusive, interagir com a solução, tá? Olha, com base nesses resultados, onde você acha que eu deveria investir mais? Então, a solução ela vai trazer aí umas visibilidades com base nos scores que já foram feitos. Eu posso, inclusive, trabalhar na criação dos templates. Por que isso? Quando a gente fala de criação de templates, às vezes eu não sei o que eu quero testar. Eu tenho ali diversas soluções, mas se eu começar a dizer para a plataforma um pouco da minha empresa, qual que é o meu setor de indústria, que tipo de controle que eu estou preocupado em testar, eu também estou preocupado em trocar um certo tipo de controle o ano que vem. Essa conversa com o Copilot AI vai te apoiar a gerar esses templates. Né? Gente, assim, ninguém está dizendo que você vai depender da IA para isso, mas ela vai seguir como um guia para te apoiar nessa criação de template. A gente pode criar na mão, pode ser manual, mas eu também posso utilizar ela a meu favor. Beleza? Show de bola, Lucas. Bem legal. Queria aproveitar aqui, a gente já está chegando perto do horário de encerramento, para trazer duas perguntas aqui que o pessoal mandou no chat. A primeira é do Roberto. Ele perguntou da possibilidade de integrar com o MikroTik, PFSense e Bitdefender. Dentro desses três vendas aí que ele trouxe para a gente, quais que a gente consegue fazer a integração aqui da solução? Roberto, quando a gente olha para esse cenário, tá, principalmente olhando para Faro, etc., a integração ela tem que depender muito do use case, né? O que a gente tem, o que a gente espera dessa integração, tá? Olhando no caso PFSense, MikroTik, eu não vejo use case específico, porque normalmente esses caras eles não vão detectar um comportamento, eles vão prevenir algo. Só que aí tem um ponto importante. Para eu te trazer a visibilidade de prevenção, eu não preciso integrar com nada. Então, por exemplo, essa visibilidade aqui de Endpoint Detection Response não significa que eu preciso estar integrado com o meu CrowdStrike, com o meu SentinelOne, com o meu Defender. Não preciso integrar para isso, tá? A integração é importante quando a gente olha para a detecção. E aí te explico. Quando eu faço integração de detecção, eu faço assessment. Quando eu finalizei o assessment, eu vou trazer a visibilidade do que foi prevenido ou não. No final, eu faço uma requisição, uma query dentro da tua solução que fez essa proteção no caso, para identificar os alertas lá dentro que foram gerados com base na simulação que nós fizemos. Tá? Então, só para destacar, a integração ela não é necessária para trazer prevention likelihood. Tá? A integração ela é só para detecção. E isso é perfeitamente legal, né? Porque já pensou se eu pudesse integrar com todos os meus produtos para saber se eu estaria protegido ou não? Beleza? Não sei se ficou claro, Roberto. Espero ter esclarecido sua dúvida. Beleza. Outro ponto aqui é bem legal, tá? Até para todo mundo. É um ponto aqui que o Marcos colocou, tá, Lucas? Dentro dos principais cenários, qual seria o caso de uso da Symantec, né, em específico, para um ambiente onde a equipe de segurança, onde o time ali de cyber, ele ainda está em fase de maturação, ele ainda está se desenvolvendo ali, que a gente sabe que hoje é uma das realidades das nossas empresas, né, do nosso contexto aqui no Brasil. A gente tem, às vezes, ali um mix de infra com cyber, de suporte mesmo ali.
fazendo ali um pouco com a perna em cyber, ou ao contrário, segurança fazendo parte ali de infra. Então, nesse cenário Uhum. de empresas ali ainda em desenvolvimento, ainda adquirindo ali um certo nível de maturidade, como é que a Simulate pode ajudar nesse cenário? Ah, e aí tem uma segunda pergunta, mas eu vou deixar para fazer depois que você responder. Beleza. Esse ponto, e Gabriel e Marcos, obrigado pela pergunta, cara. Na verdade, eu olho com o Simon até como crucial para esse tipo de ação, porque imagina que antes de você ter um time de segurança, você ou já tinha alguns produtos que eles foram implementados de maneira um pouco mais corrida, né? Até pelo time estar sendo desenvolvido agora, significa até de alguma maneira que a gente não conseguiu implementar tecnologias talvez numa velocidade de tempo necessária ou da forma que era para elas terem sido implementadas, ou até mesmo a priorização. O que que você deveria ter adquirido primeiro, ou em segundo lugar, ou em terceiro lugar, o que que era prioridade ou não prioridade. Se você olhar para essa console agora, olhando exatamente essa tela que eu estou compartilhando, né? Aqui a gente já reduz, por exemplo, uma utilização de pessoas e te dá uma visibilidade, por exemplo, em quais investimentos você poderia fazer no futuro, né, a partir de uma tecnologia que já fez esse assessment para você. Se isso fosse feito manual, aí sim você precisaria de um ou até mais recursos para fazer esse tipo de ação. Né? Então, aqui a gente já tem essa visibilidade. O segundo, resolveu melhorar a postura de segurança. Imagina o tempo que eu levo para poder desenvolver uma regra para bloqueio no ADR. Né? Aqui, no caso, eu tenho a regra pronta. Então, a Simon ela mais te ajuda com este problema do que atrapalha, né? E aí vem um outro ponto que é, aproveitando esse cenário, tá, Marcos? Um dos itens que a gente também trabalha muito em conjunto é quando você unifica a Simulit com a capacidade de execução dos nossos parceiros. Isso falando especificamente da Network Secure, tá? É algo que a gente consegue trabalhar, inclusive, em conjunto. Quando você unifica esses dois poderes, aí com certeza você vai ter tempo de desenvolver o teu time de segurança de maneira muito mais eficaz, né? Um pouco mais espaço de tempo, um pouco mais de folga, enquanto a gente valida e melhora a tua postura de segurança de maneira quase que automática. É isso aí. Nós podemos e queremos ajudar vocês com isso, tá? Só se eu puder complementar, tá, Lucas? Você me corrija se eu estiver errado. O próprio Copilot dá para a gente também essa visibilidade de como a gente aplicar a plataforma dentro do nosso ambiente, né? Trazendo ali aquela questão dos cenários que você comentou, quais são as soluções que a gente tem dentro do ambiente, então ele já dá um norte ali de como a gente fazer o uso da ferramenta. É isso, exatamente esse ponto, né? Que eu vou demorar, eu passar um tempo criando template de validação, se eu posso usar a própria IA para isso. Eu posso perguntar para ela onde que eu posso investir, o que eu devo fazer. É de fato você reduzir drasticamente e poder utilizar os seus recursos para pontos que realmente importam, né? O KPIs que realmente importa para a área de negócio, ou às vezes realocar recursos, a gente fala muito disso, né? Então, eu não preciso mais de um recurso agora avaliando a segurança do meu ambiente, eu preciso de um recurso aqui trabalhando neste outro lado, que é desenvolvimento estratégico, melhoria, redução de custo, etc. Tem uma outra pergunta aqui do Marcos também ainda, que é bem interessante, onde ele fala que os relatórios da Simulate ajudam a comunicar riscos cibernéticos de forma compreensível para a autogestão, ou direção, né? Especialmente em empresas com baixa maturidade de segurança. Então, essa é uma pergunta, né? Sim, a gente tem esse conceito, né? Como o próprio dashboard aqui já mostra. A gente identifica o risco de cada cadeia ali de segurança do ambiente e traz essa visibilidade para saber aonde agir e corrigir, não é isso, Lucas? Vamos lá, é exatamente isso, Gabriel, mas eu queria até complementar com um item. O pessoal não alinha para Symantec com uma tecnologia que você está certo, tá, Marcos? Tem um ponto, né? Tem direção, decisão, o que que eu posso fazer, beleza. Só que, olha só, é muito mais amplo. Ao mesmo tempo que eu estou dando visibilidade, eu também estou dando armas para reduzir o risco e aumentar a postura. Automaticamente, você protege mais a empresa quando você está utilizando Symantec. Você está testando e validando constantemente. Mas só que eu vou além. Você pode usar Symantec. Por exemplo, durante um processo de POC, eu vou escolher adquirir uma solução de endpoint. Qual que eu vou comprar? Por que que eu vou gastar três? De novo, isso entra até na outra pergunta que o Marcos fez sobre paralisar a equipe, que eu tenho uma equipe um pouco reduzida. Eu vou separar um mês para fazer uma POC de cada solução de endpoint, por exemplo, e testar, né? Por que que não usar Symantec para isso?
Eu posso usar Simulink para fazer o teste dessas 3 soluções, ver qual que melhor se adere ao negócio. Eu posso usar Simulink não só isso, mas durante a fase de implementação. Então, eu vou implementar esse Web Application File, por exemplo, durante 6 meses aí de implementação, 1 ano. Eu posso usar Simulink testando semanalmente para você garantir que aquela implementação está sendo bem sucedida. Não esperar no final da implementação eu usar Simulink para descobrir que eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, eu garanto já aquela implementação 100% feita. E, obviamente, validar continuamente o ambiente. Então, assim, são diversos use cases, são diversas abordagens, não só olhar e ter visibilidade do risco atual do ambiente. Tá? Show de bola. Tem mais uma última pergunta aqui do Roberto, Lucas, e aí eu queria abrir também para deixar uma explicação que é bem importante, tá? O Roberto perguntou, então, o ponto de partida seria um pentest. Só para a gente explicar ali um pouco da diferença do que a Simulate, do que a plataforma se propõe a fazer, diferente de um pentest. Eu acho que são coisas que se somam, não se conflitam. E aí eu queria te pedir só para trazer aquilo que a gente estava conversando ali antes de iniciar, da diferença do que é um pentest automatizado, do que é um GV, de alguns conceitos que a Simulate vai abordar ali, diferenciando um pouco ali daquele serviço que a gente consegue mais tradicional, conhece de forma mais tradicional no mercado de pentest. Legal. Legal, com certeza, Gabriel. E Roberto, obrigado pela pergunta. Acho que esse é um ponto que a gente tem que todo mundo entender as principais diferenças. Pentest, GVU, a gestão de vulnerabilidade, Pentest e Exposure Validation. Qual que é a diferença, né, ou as diferenças principais aí? Ou até mesmo Pentest manual, automático. De gestão de vulnerabilidade, eu só vou listar CVS. E tem muito mais termo aí no meio do caminho ainda, né? Gestão de vulnerabilidade, eu só vou listar CVE. O que é CVE? Vulnerabilidade conhecida. Qual que é o gap dentro desse caminho? Gestão de vulnerabilidade não identifica vulnerabilidades que não são CVS. Né? Então, você tem uma vulnerabilidade num código, o GVU não vai identificar isso. Quem que vai identificar isso? SAST, DAST, AST, etc. Aí isso vai, que já não é um papel de GVU. Ou seja, eu tenho muito mais vulnerabilidades do que eu penso. Se eu olhar só para um GVU, eu estou deixando muita vulnerabilidade dentro de casa que eu não estou enxergando. Beleza? Então, vamos separar GVU, SAST, DAST, AST, etc. Agora a gente vai falar de pentest. A função do pentest é pegar essas vulnerabilidades e testar, fazer o teste aí nessa CVS. Quando eu olho para Exposure Validation, a ideia não é eu testar uma vulnerabilidade ou ver a exploitabilidade daquela vulnerabilidade, mas, na verdade, validar a eficácia dos controles por trás dos meus ativos. Tá? Então, eu quero validar a capacidade do meu endpoint protection de impedir uma elevação de privilégio. Eu quero verificar a capacidade do meu ARC de impedir a entrada de um SQL injection do cross-site script. Não estou vendo se a aplicação minha por trás do ARC é vulnerável a um SQL injection. Entende? A vulnerabilidade do SQL injection é um CVE, mas ela também pode não ser. Portanto, eu quero aproveitar esse momento e falar, quando a gente olha para pentest, e também falando até de pentest automático, muitas vezes a gente não está olhando a vulnerabilidade como um todo. E por essa abordagem, simples essa abordagem que a visibilidade e bloqueio de técnicas e táticas, olhando os procedimentos, travando bem os seus controles, você vai reduzir drasticamente a probabilidade de você sofrer um impacto dentro do ambiente. Tá? Porque a gente não consegue cuidar de todas as vulnerabilidades, beleza? Então, essas são as principais diferenças. Show de bola, show de bola. Não temos mais nenhuma pergunta no chat, então eu queria aproveitar aqui ainda esses minutinhos que restam para agradecer, tá, Lucas? Por todo o apoio e parceria de sempre, tá? Simulate já está há um tempinho aí com a gente e é um prazer ter vocês aqui, tá? O Lucas está aqui do meu lado, vocês não conseguem ver, mas é isso. Contem com a gente, tá? Tô deixando aqui os meus contatos no chat. Por favor, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, quiser agendar algum segundo momento, vocês podem me acionar. Da mesma forma, se vocês já estão sendo atendidos por um AM aqui do time da Network Security, por favor, acionem eles também. A gente está aqui à disposição para atender vocês e sanar ali todas as dúvidas.